Olá pessoal, nos últimos anos vem ganhando força a expressão mobilização de recursos, que de fato tem um sentido mais amplo do que captação de recursos. Mobilizar recursos não diz respeito somente a buscar recursos novos ou adicionais, mas também a otimização deles, como fazer melhor uso dos recursos hoje existentes, ou seja, o aumento da eficácia e da eficiência dos recursos disponíveis. A conquista de novas parcerias e a obtenção de fontes alternativas de recursos financeiros. É importante lembrar que o termo recurso não refere-se somente a recursos financeiros, mas também a pessoas, materiais e a serviços. A mobilização de recursos consiste num processo estruturado e bastante abrangente, que demanda um plano de ação com uma atividade de gestão estratégica. Não basta somente solicitar um recurso. Também é preciso que se saiba falar sobre a causa, de modo a tornar possível a mobilização de pessoas e dos próprios recursos de todos os tipos em torno dela. Toda a organização deve estar preparada, pois não é apenas um profissional que realiza a captação, mas todos aqueles que estão envolvidos. Tão importante quanto captar recurso é também contar com a diversificação de fundos. Se as organizações dependem de poucas fontes, existe um risco muito grande para a sua sustentabilidade econômica, pois se aquela fonte falhar, a organização pode ter que encerrar as suas atividades. E isto é visto com muita frequência no terceiro setor. Há basicamente dois tipos de editais, os públicos e os privados, onde a fonte de recurso poderá ser própria ou via lei de renúncia fiscal. Os agentes de editais públicos são os governos, no âmbito municipal, estadual ou federal. Já os editais privados são fornecidos pela iniciativa privada, empresas com ou sem fins lucrativos. Nesses editais privados, o repasse de recurso financeiro vem de empresas, de organizações da sociedade civil, como associações, fundações, instituto ou agências de cooperação internacional. As fontes de recursos, elas podem ser próprias, ou seja, geradas pelo próprio lucro da empresa ou aporte dos sócios, ou via renúncia fiscal, de impostos no âmbito federal, estadual ou municipal, as chamadas leis de incentivo fiscal. Algumas das leis mais conhecidas são a Lei Rouanet, a Lei do Esporte, o FIA, o Fundo do Idoso, o PRONON e o PRONAS. Dentre os editais públicos e privados, com fonte de recurso própria ou de renúncia fiscal, existem algumas opções para a busca de recursos não reembolsáveis, na grande maioria via chamada pública, ou em alguns casos apenas com preenchimento de formulários no site das próprias organizações que disponibilizam tais fundos. Podemos citar as principais fontes de recurso a fundo perdido como sendo editais de chamada pública das instituições privadas e públicas, as entidades oficiais do governo, como a FINEP, o BNDES ou o SEBRAE, as agências de cooperação técnica, como a ABC ou o GIS, as leis de incentivo fiscal, através de editais, como a Lei Rouanet, a Lei do Esporte ou o FIA, agentes bilaterais, que são os fundos soberanos, os consulados e as embaixadas, e os agentes multilaterais, que são os bancos e agências de fomento internacional, como o BID, o KfW, a AfD ou o BEI. São inúmeras as possibilidades de caminhos que podem ser percorridos pelas entidades na busca por recursos. Importante conhecer a fundo todos eles e elaborar um plano de ação com metas para o sucesso da captação. Obrigada a todos e até breve.